eleição de Florentino Pérez na presidência do Real Madrid foi assinalada nas redes sociais com mais um vídeo de José Mourinho. É nele que o técnico aparece a fazer uma curtíssima declaração. Sí, por supuesto. Esta a curtíssima declaração de José Mourinho no final de campanha presidencial de Florentino Pérez, que é reeleito o presidente do Real Madrid, isto depois do discurso da vitória, ou antes do discurso da vitória, nas eleições do Real Madrid em Espanha. Vamos iniciar aqui a conversa em estúdio com os nossos convidados habituais à segunda-feira à noite: Óscar Botelho, Bruno Batista, Rodrigo Roquete, José Manuel Antunes e Jorge Nuno Oliveira. Boa noite a todos. José Manuel, está terminada esta novela. O Benfica pode respirar de alívio ou não? A novela ainda não está totalmente terminada, está prestes a terminar. Com o fim à vista, não é? Temos o fim à vista, sim. O Benfica respirar de alívio não... é uma solução melhor, quer dizer, agora temos uma solução, um caminho, pelo menos dá alguma tranquilidade. Era mais ou menos o que era previsto, que isto, nos últimos tempos, nas últimas semanas, nós já prevíamos que o desfecho ia muito similar a este. Segundo eu julgo saber, o José Mourinho vai ser apresentado na quarta-feira em Madrid, porque hoje o Papa Sim, está... que o Henrique estava a antecipar. Hoje o Papa está lá no estádio do Real Madrid. Amanhã é a tomada de posse, que vai ser uma cerimónia mais ou menos frugal, mas tem que ser objetivamente. E depois é que, já empossado, o Florentino irá apresentar formalmente o Mourinho, que na prática, com estes vídeos, com estas histórias todas, já é treinador do Madrid, o futuro treinador do Real Madrid, sem margem para dúvidas. Quanto ao Benfica, que é o que me interessa mais do que o Real Madrid, embora eu, pela relação até pessoal que tenho com o José Mourinho, desejo-lhe todo o sucesso do mundo. Ele, quando esteve outra vez em Madrid, eu fui frequentemente a Madrid visitá-lo, e até era o que transportava o pai dele para os jogos, para alguns dos jogos, e portanto espero voltar a comer umas tapasitas em Madrid à conta dessa relação pessoal. Uma cidade que eu gosto muito e tenho uma excelente admiração pelo José Mourinho. Quanto ao Benfica, que me importa muito mais do que o Real Madrid, eu acho que o Marco já vem atrasado. Eu ter vindo quando veio o Jorge Jesus pela segunda vez, que teve tudo apalavrado, e depois à última hora não sei o que é que aconteceu. O Luís Filipe Vieira acabou por decidir em retrazer o Jorge Jesus. Eu acho que ele é um excelente treinador. É a partir de amanhã, ou depois de amanhã, que vai ser apresentado o melhor treinador do mundo, para mim, benfiquista, que eu desejo mais sucessos, e que quero que tudo corra excelentemente bem. Do ponto de vista financeiro, acabou por ter um fim feliz, esta história, porque o Benfica, em vez de pagar os tais 7 milhões que podia ter que pagar para despedir o Mourinho, acaba por receber 15 milhões. É a segunda maior verba paga até hoje em todo o mundo do futebol por um treinador. A terceira. A terceira? É equiparado, por exemplo, a Vilas Boas há uns 10 anos. foi há 15 anos, não é? 15 milhões há 15 anos. Sim, mas há 3 ou 4 de 15 Vale mais milhões. do que hoje, A segunda é esse nível. A terceira, que é a segunda? É o Nagelsmann e Graham Potter. Graham Potter? O Graham Potter não estava cá no meu filtro. Por exemplo, o Ruben Amorim, o Sporting recebeu 11 milhões, também, que foi o maior de um treinador português, digamos, até hoje, quando ele foi para o Manchester United, naturalmente. Portanto, acaba por ser financeiramente um bom negócio, porque as pessoas dizem, 15 milhões, parece que hoje no futebol 15 milhões não é dinheiro, mas 15 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro, 15 milhões, para quem trabalhou, para quem geriu grandes empresas. Para se conseguir vender 15 milhões é preciso trabalhar muito. E para ser 15 milhões no negócio, e 15 milhões, portanto, vai ajudar o Benfica. O Benfica, que, como se sabe, não está nas Champions, e portanto vai ter esse déficit de receita. Também não vai ter este ano, como teve o ano passado, o Campeonato Mundial de Clubes, que também ajudou bastante na receita e na consolidação, de haver alguma folga financeira, e portanto vai ter que ter mais cuidado em gerir essas coisas.
hoje o Benfica, já agora, uma coisa, aparentemente não tem nada, mas eu fiquei um bocado triste. Ainda a semana passada tinha falado do miúdo do Gonçalo Oliveira, não é? Sim. E Vai deixar o Benfica, sim. 3,5 milhões para o Rennes. Faz-me lembrar no tempo dos Jesus, quando venderam o Cancelo e o Bernardo e tudo ao monte. Não sei se isto já é. Por 15 milhões cada um desses. E 15, mesmo assim eram 15, eram mais do que 3,5. 15 milhões eram dinheiro hoje, pelo menos, também eram há uns anos por esses jogadores. Também já se notava que eram grandes jogadores e vê-se hoje a carreira que eles fizeram ou que ainda estão a acabar de fazer. Mas, de qualquer forma, não quer dizer que o Gonçalo Oliveira não venha a ter uma carreira brilhante. Mas vai para um clube de segunda linha em França, que o Rennes não sei, o Oscar sabe tudo em que lugar é que o Rennes ficou. Não ficou na primeira metade da tabela. Não sei, mas não ficou na primeira metade da tabela, quase seguramente. Tenho pena pelo miúdo, porque acho que ele. E tenho pena pelo Benfica, porque eu acho que de facto que era da atual equipe B do Benfica, era dos miúdos que eu tinha mais fé de que viesse a dar bom jogador. Mas é esta política um bocado à deriva que nós notamos e que não faz sentido. Repito, pode ser que já tenha sido o próprio Marco que tenha dito que que o jogador era dispensável. Da equipa B duvido que se mas acho que é muito cedo para ele ter essa influência, digamos assim, na venda de um jogador na semana em que ainda não assinou sequer o contrato. Ficou em 11º. Em 11º, bem disse que era na segunda metade da tabela. Era a ideia que eu tinha. Certo. É o tipo de Fulham lá do sítio, só que o campeonato francês não é o campeonato inglês. Mas pronto, espero que o Benfica entre no bom rumo. Bem que precisa que as pessoas deem a cara pelo clube, coisa que não têm feito ultimamente e que me desagrada profundamente. Espero que finalmente o nosso presidente, que apareceu publicamente agora, quer no jogo da final do futsal feminino, quer ontem no jogo com o Porto do basquetebol, pelo menos apareceu, o que é bom, é um bom sinal. Uma das coisas que eu admiro no Rui Costa é ele estar presente não só no futebol como também nas modalidades, mas espero bem que ele agora pontue as coisas, que dê as suas explicações, que sinceramente, eu acho que na nação benfiquista, 70%, 80% da nação benfiquista já fez a sua análise, já tem a sua opinião sobre o que é que se passou e sobre aquilo que pode esperar desta direção. Bruno, há pouco vimos ali imagens de José Mourinho na chegada ao Benfica, com o cascol a ser saudado pelos adeptos. Lembro-me da apresentação de José Mourinho, em que deixou declarações e até de muito amor ao Benfica e que, enfim, que não me lembro precisamente da frase. Quem é que diz não ao Benfica, exatamente. Quem tem a proposta do Real Madrid. Achas que alguns benfiquistas vão ficar com alguma mágoa para José Mourinho? Porque, até pela forma como sai, porque não disse que ia sair e já apareceu, como há pouco víamos num vídeo, depois de Florentino Pérez ter ganho as eleições, e já tinha aparecido também antes. Como é que achas? Está aqui uma análise muito longa, mas vamos diretamente à tua pergunta. José Mourinho vai explicar esta história um dia. Eu acho que não conhecemos todos os pormenores da saída de José Mourinho do Benfica. José Mourinho, das últimas vezes que falou, fez uma declaração de amor ao clube, uma declaração de amor aos benfiquistas, mas sim, tal como tu disseste, vai embora destas circunstâncias. Mas a história real daquilo que aconteceu aqui, Mourinho foi-nos dando pistas ao longo das últimas semanas e meses, dizendo que queria renovar, dizendo que o Seixal estava pronto para ser campeão, a Luz é que não. Portanto, isto são indiretas que nós conseguimos espremer e perceber muito claramente o divórcio que aconteceu entre Mourinho e a estrutura diretiva do Benfica. E esta história vai-se saber um dia, talvez próximo de quando houver um ato eleitoral, Mourinho decida falar e contar aquilo que o fez não continuar no Benfica, porque a verdade é que Mourinho tem contrato válido, não sei se já chegou a comunicação oficial ou não, mas na verdade apareceu a semana passada com uma camisola do Real Madrid quando o Benfica ainda não tinha uma comunicação oficial, porque depois chegou uma comunicação da candidatura já depois do vídeo ter sido tornado público, e aqui custa-me um bocadinho ver Mourinho nesta circunstância, porque Mourinho serve outra vez de mascote eleitoral do Real Madrid, porque na semana passada é apresentado, e aqui, e muito rapidamente, porque eu também interessa-me ao Benfica, não é o Real Madrid, Florentino Pérez estrategicamente não esteve bem, portanto ele faz uma primeira conferência de imprensa onde diz que vai a eleições completamente convencido que não vai ter oposição, que vai ser reeleito com unanimidade e também
causa problemas ao Benfica, porque quando Rui Costa diz que vai falar na semana seguinte é porque está à espera que Florentino Pérez pague nessa semana aos 7 milhões, leve Mourinho, porque não ia haver ato eleitoral, os estatutos do Real Madrid permitem isso, e a partir do momento em que aparece um opositor, isto atrasou o Benfica, que ficou refém desta eleição. E o próprio Florentino Pérez, na semana passada, tem que mudar de estratégia política nas eleições, porque, e apesar de não ter corrido bem a Riquelme, a apresentação dos jogadores, em que foi desmentido a seguir, com certeza. E treinador, não é? E treinador, com certeza que Florentino tinha sondagens, típico de quem trabalha estas eleições, e percebeu que ia ser mais renhido do que estava à espera, e aquilo que me parece é que um vídeo com a IA para apresentar José Mourinho é de quem tomou uma decisão e 2 horas depois ou 3 tinha que pôr no ar, não teve tempo de informar o Benfica, não negociou nada, lançou um vídeo com a IA, portanto, eu não sei se Mourinho sabia ou não, mas Mourinho, alguém deu condescendência para que aquilo acontecesse, mas o Benfica não foi informado daquele vídeo, ou pelo menos se foi e permitiu, então ainda é pior. Reagiu depois a pedir uma comunicação oficial da candidatura a dizer que levava Mourinho, mas isto parece-me que Florentino Pérez teve que mudar de estratégia nos últimos dias de campanha para se agarrar à presidência. E a conta que é preciso fazer aqui, antes de irmos à conta, só dizer isto. É a segunda vez em menos de um ano que Rui Costa é salvo por Mourinho. Mourinho salva 2 vezes Rui Costa. Salva na primeira eleição, em que é fundamental para o eleger, e agora para resolver esta real atrapalhada que aqui andava e estes dias todos à espera. Mas dizer que Riquelme é o grande vencedor da noite de ontem em Madrid, porque monta uma campanha em menos de 3 semanas e faz 35%. Isto pode parecer pouco quando comparamos com 65%, mas Riquelme fica a 5 mil votos de ser presidente do Real Madrid, porque ele consegue 11 mil, Florentino 21, mas numa eleição de 1 para 1, os votos que saíssem de Florentino seriam de Riquelme, e mudando e convertendo 5 mil sócios, seria presidente do Real Madrid. Portanto, aquilo que Riquelme fez foi uma aposta ganha para ser conhecido. Correu muito mal Florentino, porque deu um nome, um rosto e um clube de fãs à sua oposição dentro do Real Madrid, coisa que antes ninguém conhecia Riquelme, era um perfeito desconhecido, e é Florentino Pérez que o traz para a jogada. E para não perder mais tempo, neste momento, o Benfica, para resolver esta encruzilhada e para sair por cima, Rui Costa deveria falar aos sócios amanhã, antes que Mourinho seja apresentado na quarta-feira. Claro. Amanhã era o dia que o Rui Costa tinha que vir, fazer o balanço da época. Não precisamos de grandes explicações, concordo plenamente com o que disse o José Manuel, quer dizer, todos nós fomos ao estádio, todos nós acompanhámos esta novela que vai longa demais, tem que encerrar, dizer que já tem treinador, que já tem projeto liderado por Marco Silva, encerrar aqui todas as explicações sobre o passado, deixar que Mourinho seja apresentado e no final da semana apresentar Marco Silva limpo já da época passada e apresentar para o futuro. Como é que ele pode fazer isso? Isso devia ser. Fazer isso. Se eu estivesse a fazer a estratégia de comunicação, mas ele vai apresentar um treinador, ainda tendo um treinador. Pode chegar a comunicação. Não chega, a comunicação não chega. A comunicação não pode. Eu estou totalmente de acordo com o liderar chama-se ter ao Real Madrid. Ou chega agora aqui a comunicação oficial de que levam José Mourinho, ou então não há negócio. Só que o Benfica não está nessa posição, porque eu percebo que a melhor forma é está nessa posição, não pode. Completamente de acordo. Então mas na verdade continua refém. Mas o que eu acho, mas vai receber, isso não há dúvida. Isso é outra coisa. Mas enquanto não chegar uma comunicação oficial do Real Madrid a dizer que leva, o Benfica não pode informar a CNVM. Não pode falar. Mas falar amanhã comete um erro, mais um também. Planeamento e estratégia. Mas estamos a hora da conferência. Não há dúvida nenhuma que o mais tardar amanhã, quarta-feira é feriado, como sabemos cá em Portugal, mas os bancos em Espanha não é dia de Portugal em Espanha. Portanto, pode o Benfica receber o SWIFT com a prova de que... O que eu faria determinava a hora a que Rui Costa falar aos sócios, o Benfica já tem que ter uma comunicação oficial a dizer que saiu José Mourinho, que já tem que ter informado a CNVM. E a seguir fala aos sócios, faz o balanço da época passada, diz que tem novo treinador, fecha aqui todo o passado e desta novela toda, e no final desta semana apresenta Marco Silva limpo, já sem falar da época passada, e a apresentar o futuro. Esta seria outra coisa. Isso é outra coisa. Jorge Nuno, querias acrescentar alguma coisa em relação a isso? Qual é a tua opinião? Não, em relação a isto, eu acho é que se o Rui Costa falasse amanhã, em primeiro lugar, boa noite a todos, se o Rui Costa falasse amanhã sem o José Mourinho se ter desvinculado do Benfica, seria um erro crasso, porque ele então aí tinha de despedir o José Mourinho e tinha de lhe pagar.
E o Florentino Pérez esfregava as mãos contente, ficava todo satisfeito. Era um erro crasso. Já foi apresentado, já foi assumido por Florentino Pérez. Sim, mas era um erro crasso, era mais um erro. Mas, há formalismos que têm que ser cumpridos. Pronto, mas são os formalismos que têm que ser cumpridos. Estou de acordo. Isso é que eu estou a dizer. Agora, em relação a este processo todo, nós finalmente, eu a semana passada brincava aqui sobre o nada a dizer, não havia nada para dizer, porque realmente estávamos ainda no reino da especulação. Agora já temos algumas coisas concretas, nomeadamente a eleição do Florentino Pérez, que foi, ao contrário do José Mourinho, é a eleição do Florentino Pérez que vai salvar o Rui Costa, não é o José Mourinho. O José Mourinho salvou, quando foi o José Mourinho salvou quando foi contratado e permitiu a eleição do Rui Costa. Agora quem salvou o Rui Costa é o Florentino. É o Florentino e os seus 15 milhões. Senão o Rui Costa tinha de pagar 7, ou lá o que era, ao José Mourinho, que ia acumular mais uma indemnização às multas que já recebeu. Agora, em relação a todo este caso, ainda temos aqui alguns episódios da novela que têm de ser confirmados, que é a saída do José Mourinho, está iminente, é um pormenor, creio eu, e a entrada do Marco Silva. Mas aquilo que é factual também é o facto de o Benfica foi completamente enxovalhado pelo José Mourinho. Porque o José Mourinho, que ainda por cima, ele desbaratou nas últimas semanas aquele capital de simpatia que tinha em relação ao Rui Costa, porque havia lenços brancos para o Rui Costa, mas não havia para o José Mourinho. Mas a partir do momento em que o José Mourinho se atreve, isto é uma coisa extraordinária, a aparecer como candidato do Florentino Pérez, sendo ainda treinador do Benfica, é um enxovalho de que eu não me lembro de alguma vez ter acontecido no futebol português e se calhar no futebol europeu. Talvez em outros países onde as regras sejam mais permissivas isso pudesse ter acontecido. Eu não me lembro. O Benfica foi toreado, perdoem-me a expressão, foi completamente toreado pelo José Mourinho, que fez gato-sapato do Benfica e do Rui Costa. O Rui Costa não acertou uma. Ele chega ao ponto de tentar lançar uma cartada que é: vou propor um contrato ao José Mourinho que é ainda melhor, dizem, não sei, lá está mais uma especulação, que ainda é melhor do que o do Florentino Pérez ao José Mourinho. Que disse, não sabe se é ou se não é. Sim. Eu nem li, nem nada. Para quê? Para tentar ficar bem, para tentar dizer: estão a ver, olha, a culpa é do menino José Mourinho, que ele é que está a portar mal com o Benfica, não sei o que mais. E tentou dourar ali a pílula. Seja como for, o Rui Costa foi enxovalhado, humilhado de uma forma inacreditável pelo José Mourinho e deixou-se envolver, enredar também numa teia de enxovalho montada pelo Real Madrid. Porque o Benfica esteve nas mãos do Real Madrid. Claro. O Benfica esteve nas mãos do Real Madrid. Mas desde quando? Isto é inaceitável. Jorge, um clube com a dimensão do Benfica deixou-se humilhar, condicionar pelo Real Madrid. Fosse qual fosse o clube, até podia ser um clube mais pequenito, podia ser o Fulham, ou uma coisa qualquer. Agora, o Real Madrid condicionou tudo. E pôs as farpas todas que quis. E fez as feianas todas que quis. Tudo em relação ao Benfica. Concordas com a minha análise? O que eu acredito que tenha acontecido, não tenho informação nenhuma privilegiada sobre isto, é que Rui Costa tinha a informação que Florentino Pérez pagaria 7 milhões por Mourinho naquela semana. E por isso é que sai do jogo do futebol feminino e diz que vai falar aos sócios. Porque está à espera... Sim, acreditava que ele estivesse eleito. Mas concordo contigo que o Benfica não pode estar pendente das eleições de terceiros. Não podem ser os sócios do Real Madrid a escolher o próximo treinador do Benfica. Isso é inadmissível. Mas o Benfica tem de ser o seu próprio calendário, tem de ter o seu próprio tempo de intervenção. Há aqui uma questão melindrosa, que é 7 ou 15 milhões a receber ou a pagar. E no limite, agora no fim de tudo, depois de tudo o que aconteceu, digo, prefiro receber os 15 milhões. E isto não paga, isto é a única coisa boa que aconteceu ao Benfica no meio disto tudo. Mas eu trocava os 15 milhões por ir à Liga dos Campeões. Eu trocava os 15 milhões por ir à Champions, na hora. Deixa-me só passar a palavra ao Gustavo, não sei o que é tal árbitro. Achas que o Benfica foi maniatado por Mourinho e pelo Real Madrid? Bom, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, acho que aquilo que acaba por acontecer para o Benfica foi bom. Honestamente, tirando todo este
E toda esta novela em que o Benfica foi completamente tratado como um clube de vão de escada, tirando essa parte, o resultado para o Benfica é bom. Ou seja, Rui Costa fica sem o treinador que não queria e recebe 15 milhões de euros. O Benfica basicamente fica com um treinador melhor do que o José Mourinho, que o José Mourinho é um treinador incompetente, está claro, foi incompetente no Benfica. Recebe um treinador que, na minha opinião, é mais competente do que José Mourinho, apesar de não ser um nome sonante, etc. Mas, na minha opinião, não é muito difícil ser melhor que José Mourinho hoje em dia. Acho que qualquer treinador nível 3 é melhor que o José Mourinho. O José Mourinho tem mais títulos como treinador principal do que o Benfica no mesmo período. Sim, mas o José Mourinho, o José Mourinho de outros tempos não é este José Mourinho. Este José Mourinho é pior que qualquer treinador de nível 3 da segunda Liga. O José Mourinho tem 8 campeonatos. É um treinador banal, é um treinador de O José Mourinho tem, em 25 anos, 8 campeonatos. Você tem um complexo com o Benfica também tem 8. Eu só vou ter Sabem uma quantas opinião. taças tem o Benfica nos últimos 25 anos? Taças de Portugal. 2. Tem 3 taças. Tá bem, O mas Benfica, campeonatos tem o Mourinho tem 4. E títulos europeus, então, o Mourinho tem 5 e o Benfica tem 0. Deixa-me só para dizer o seguinte: acho que o Benfica acaba por, no final disto tudo, receber 15 milhões de euros, que é uma verba significativa. Aliás, o terceiro treinador mais caro da história do futebol, isso per si significa alguma coisa. Contrata um treinador que, na minha opinião, tem mais a ver com o projeto, eventualmente, que o Benfica possa ter do ponto de vista no fundo, de fazer um bocado de um reset. O Benfica precisa fazer um reset sobre si próprio e para isso é preciso um treinador de projeto. Um bocadinho como o Sporting, quando contratou Ruben Amorim, o fez. Foi uma cartada importante porque percebeu que era um treinador que não era só um penso rápido, era um treinador para trabalhar médio e longo prazo. E é isso que o Benfica precisa, porque o Benfica neste momento é um caos. O Benfica vive num caos e, portanto, é preciso alguém que reorganize o caos e que tenha essa... E, obviamente, os benfiquistas vão ter que ter paciência e vão ter que ter calma para perceber que isto leva ao seu tempo até que se possa reorganizar toda uma estrutura que eu acho que está perfeitamente desbaratada e que, basicamente, a única coisa que sabe é inventar narrativas falsas para desculpar os erros que comete, como por exemplo a dos árbitros, que é uma narrativa que já ninguém come, que é palha para burros. Mas tirando essa questão do Benfica ter sido perfeitamente enxovalhado, e estou de acordo com o Jorge, quer dizer, o José Mourinho está-se marimbando para o Benfica, eu já tinha dito aqui, e ficou mais do que provado. Benfica, Mourinho é capaz de dizer tudo e o seu todo e dizer uma coisa hoje e amanhã e dizer outra completamente diferente. O José Mourinho está-se marimbando para o Benfica. Para os benfiquistas está-se marimbando. Aliás, o Bruno há bocado falava das bocas que o José Mourinho mandou e aquela boca que do Seixal estava pronto, o estádio. Nessa mesma entrevista, que foi a entrevista de final época, o José Mourinho disse que tinha 99% de hipóteses de ficar no Benfica. São 99% de aldrabices daquela cabeça. Porque aquilo é assim, é do caráter dele, não há nada a fazer. Aquilo faz parte do caráter daquela pessoa. E, portanto, obviamente, mentiu. Mais uma vez, também. Mentir uma vez, no meio de 500 vezes que mentiu esta época, também é uma coisa pequena. Mentiu tantas vezes, à boca cheia, portanto, aquilo foi mais uma. E foi mais uma para enganar os tolos, porque ele, na perspectiva dele, como é óbvio, o que lhe interessava era pôr-se a andar. O Benfica não tem interesse nenhum. Os benfiquistas que não sejam parvos. O Mourinho nunca esteve minimamente preocupado com o Benfica, nem esteve preocupado, como sempre, com ele próprio, não é? Com as siglazinhas no casaco. É Mourinho. Aquilo é um ego tremendo, é um ego que até eu acho que o prejudica, muito honestamente. E que o prejudica até enquanto treinador, porque não se soube renovar, é tão egocêntrico, acha tanto de si próprio que acha que não precisa de se renovar, de melhorar, de aprender, de se adaptar. Não. O clube é que tem que se adaptar a mim, eu é que mando disto tudo, os jogadores é que têm que se adaptar a mim, se eu preciso desvalorizar, desvalorizo-os, o presidente tem que se adaptar a mim, eu é que mando disto tudo. Esta é a cabeça do Mourinho. Portanto, mentiu. Rabiou completamente o Benfica e os benfiquistas, fez aquilo que queria, deixou-se aparecer como trunfo eleitoral, ainda com contrato vigente com o Benfica, o que é uma vergonha, na minha opinião. E, portanto, eu acho que o Benfica não deve ter saudades de uma pessoa com este caráter. Eu acho que os benfiquistas até deviam estar contentes, porque no final do dia livram-se um treinador incompetente e de mau caráter, que mente muitas vezes, para buscar um treinador mais competente, um treinador mais de projeto,
projeto médio e longo prazo, que eu acho que pode, de facto, fazer o Benfica dar ali uma volta que precisa, uma volta grande, e, portanto, eu acho que deveriam, no final do dia, estar satisfeitos, embora um bocadinho envergonhados, se calhar um bocadinho, em vez de ser uma águia, ser uma avestruz, com a cabeça enfiada na terra, porque, de facto, foram gozados e não foi pouco. Sobretudo, é verdade, falou-se aqui do Real Madrid, mas quem gozou com eles mesmo foi o José Mourinho. E muito. Oscar, o Benfica sai a ganhar ou a perder depois disto tudo? Boa noite a todos. Onde é que sai a ganhar e onde é que sai a perder, não é? Mais aí. Mais uma vez consegues fazer a pergunta e quase dar a resposta dentro dessa questão. Eu pergunto onde é que sai e onde é que sai. Relativamente à questão de onde sai a ganhar, é evidente, é na parte financeira. E no outro aspecto que sai a ganhar, é dentro daquilo que o Rodrigo referiu, e pegando na pergunta que o Jorge me fez há 2 semanas, para mim, ao dia de hoje, José Mourinho é um treinador inferior àquilo que é Marco Silva. Como treinador. Não estou a falar porque, olhando para aquilo que é o treinador, eu não olho... Mas tens que olhar para a marca toda, tens que olhar para o que oferece. Por isso mesmo. Agora, isso já lá vou ao outro ponto da marca. Agora, onde o Benfica claramente sai a ganhar, na vertente financeira, na vertente da competência do treinador que é Marco Silva, mas sai claramente a perder dentro de tudo aquilo que falámos, e pegando na questão dos episódios da novela, aqui nesta casa das novelas, é claramente Rui Costa um figurante. E, portanto, eu pensei que seria um ator secundário, mas é claramente um figurante porque pouco ou nada aparece. As vezes que apareceu, foi de figuração e com uma fala muito curta. Portanto, é normalmente os papéis reduzidos de figuração, precisamente à saída do Jamor da taça feminina que o Benfica venceu. Porque a minha questão é, eu lancei várias vezes a questão, se o Riquelme ganha, e a outra questão que agora me lembrei é se porventura o Real Madrid tivesse outros estatutos, que não fosse possível não ir à eleição ou a eleição ser tão rápida. Por exemplo, se fosse um clube em que demorasse mais tempo. Como o Benfica, que precisa de uns 3 meses. Portanto, vamos imaginar... E se calhar apresentava o treinador, não é? Se calhar. Já estás a falar do se. Fazia o que o Rui Costa fez. Do se. Como disse o José Mourinho, o António Coimbra da Mota, nessa última conferência de imprensa, o if. E, portanto, aquilo que vimos é claramente algo que nunca tínhamos visto. José Mourinho, com a camisola do Real Madrid, ainda com o contrato para o Benfica. José Mourinho disse que não iria justificar, e eu estou totalmente de acordo com o Bruno, não o vai contar agora, só irá contar se calhar daqui a muitos anos. E se calhar nessa altura alguns dos benfiquistas... O José Mourinho normalmente é sempre muito frontal mas não acredito que agora... pelo menos... Não, porque ele agora tem muita coisa para se preocupar. Tem muita coisa para se preocupar. Tem só a ver com muito frontal. Espera lá. Tem a ver com conforme deixa o Benfica. A imagem que ele quer deixar do Benfica. Se ele vier agora eu não sei o que é que ele vai dizer. Espera lá, o que eu estava a tentar dizer é que ele, quando for confrontado com isso, eu acho que ele vai dar a versão dele da história. Deixa-me só terminar. Relativamente à questão do José Mourinho, é muito simples dentro daquilo que o Bruno estava a referir. O José Mourinho vai ser apresentado como treinador do Real Madrid e dentro daquilo que o Rodrigo já falou, e todos nós conhecemos o percurso de José Mourinho como treinador e como profissional, não na questão pessoal que o José Manuel tem essa sua relação. Como treinador, sabemos que é um treinador que se preocupa primeiro consigo, depois consigo e depois consigo. E, portanto, a preocupação dele vai ser, e vai ter muito para se preocupar no Real Madrid, relativamente àquilo que vai fazer ao nível do Real Madrid, quando da apresentação, ele não vai falar uma única vez do Benfica. E quando falou António Coimbra da Mota, disse que não iria dar justificações. Quem tem que dar justificações, isso sim é Rui Costa. Dentro daquilo que o Bruno estava a referir, com os timings burocráticos, como referiste, mas Rui Costa tem que fazer uma coisa que não faz há muito tempo. Jogar na antecipação. Claro. Liderar, estar à frente. Jogar na antecipação. E, portanto, eu já várias vezes já disse, não teve o volante, foi um figurante. Ficou de mãos atadas. E, portanto, e neste momento, com o colete, agora, claramente o que tem que fazer é, no meu entender, é dar uma conferência de imprensa aí sim, totalmente e até frontal. pode sair a ganhar. Dar o peito às balas, até porque neste momento o Benfica saiu a ganhar com aquilo que o Carlos e 15 milhões e responder a todas as perguntas. Se for inteligente, mete a narrativa negativa para José Mourinho. Deixa-me só terminar, Rodrigo. Relativamente à conferência é só com hora de início, sem hora de fim. E tu, como jornalista, e o Jorge também, sabem perfeitamente o que é que eu estou a falar. Responder a todas as perguntas, se quiserem repetir, podem fazer. Pagam um almoço, se isso acontecer tudo fora bem. da BTV. Eu lembro da minha passagem em Inglaterra. Almoço, se isso acontecer fora da BTV. E dentro da minha passagem em Inglaterra, os jornalistas que faziam perguntas não faziam uma pergunta. Faziam 2, 3 as que fossem necessárias para depois passar ao colega. É como se fosse uma pequena entrevista. Exatamente. Agora, aí Rui Costa, dentro daquilo que o Rodrigo do Bruno referiu, e eu estou totalmente de acordo, para encerrar este capítulo, fechar a gaveta, trancar, por agora. Se ele não pode mandar a chave fora, porque os benfiquistas vão querer saber o que é que se passou.
Tem que encerrar. Para quando apresentar Marco Silva, a pergunta não se surgir, Marco Silva só pode responder de uma forma. Rui Costa já falou. Já respondeu tudo. Já não vou. Isto para mim não Claro. é. E, portanto, para isso acontecer, Rui Costa tem que jogar na antecipação. Claro. Porque o Benfica, e pegando na tua pergunta, saiu a ganhar porque José Mourinho terminou em terceiro, não ganhou nenhum título, como falaste no dia da apresentação, e esteve longe de todos os objetivos e cai para cima, para um clube de topo mundial, e Marco Silva também terá que dar esse passo. Como já referi a semana passada, o que os benfiquistas querem é que a bola comece a entrar. Agora, o Benfica começa a treinar dia 25 de junho. Dia 8 de junho não se sabe quando é que é a apresentação de Marco Silva e não se sabe qual é o projeto do Benfica. Portanto, Rui Costa tem que falar do presente, do passado para o projeto do futuro. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Jorge, muito rápido. É porque a ideia da conferência de imprensa, dos esclarecimentos que o Rui Costa tem de prestar aos benfiquistas é fundamental. Mas não vai ser como tu sugeres, e seria bem. Porquê? Porque o Rui Costa não vai poder contar tudo. Nem vai querer contar Mas pode tudo. fazer o seguinte, Não na vai minha querer. opinião, o que eu esperaria numa situação destas, o que eu esperaria do meu presidente, numa situação destas, o que eu esperaria do meu presidente é dizer assim: Esclarecer. meus caros, aconteceu esta situação, nós quisemos renovar com este treinador não o quis, assumiu o compromisso ainda... Isso não é verdade, isso. Essa é Assumiu uma grande mentira. Eles não quiseram renovar com o treinador. Desculpa lá, se o próprio treinador, peço desculpa. Ele recebeu uma proposta. O próprio treinador, se não é verdade... Deixa-me só dizer o que é que aconteceu a seguir ao jogo. O treinador disse que recebeu uma proposta. José Mourinho disse que tinha Era boa, disse. Melhor do que tinha. Excelente. Deixa lá, vamos falar de datas. Mas deixa-me só Há uma terminar. coisa que o calendário Após a gregoriano. última jornada do campeonato, o Mourinho disse que tinha uma proposta... Deixa explicar isto. O Mourinho, dia 1 de março, disse numa conferência de imprensa que assinaria o contrato Braço do de Benfica. ferro. Foi uma igual, provocação e um braço de sem ferro. qualquer mudança de vírgula. Foi uma provocação e um braço de Segundo ferro. o julgo saber, Foi o segundo início julgo do braço de saber, ferro. Essa proposta chegou a 13 de maio. Nessa mesma semana, pronto, 1 de março, nessa mesma semana, o Rui Costa disse ao Mourinho: epá, você foi dizer aquilo, não sei o quê, mas você tem contrato mais um ano, não sei o que é que você está a falar. E o Mourinho sentiu, ou terá sentido, que gostavam de pôr na rua devagarinho. No dia 13 de maio, já depois de o Benfica ter empatado em Famalicão, ter perdido o segundo lugar, não sei o quê, quando faltava um jogo para acabar o campeonato, na quarta-feira anterior ao fim do campeonato, o Benfica faz uma proposta, entrega ao Jorge Mendes, nem sequer entregou ao Mourinho, e de facto estamos a falar de 2 meses. Mas aí foi para limpar a face, para salvar a face. E meio depois, Para salvar a face. Mas quem toda essa coisa que ele define? tinha uma proposta é uma mentira. Não é mentira nenhuma. Então o Mourinho mentiu outra vez, não tinha proposta. Então mentiu outra vez. É normal, ele mente com os dentes todos, isso é normal. Vamos lá dizer uma coisa. Pode ter um complexo de Não, é verdade. Você acabou de dizer que ele mentiu. Você acabou de dizer aqui que ele mentiu. Porque ele disse numa conferência de imprensa que recebeu uma proposta melhor do que a anterior. Eu vou só terminar. Você acabou de dizer que é uma mentira, que ele tinha recebido uma proposta de renovação, então o que é que ficamos? A proposta era uma mentira, disse eu, porque entregar a 13 de maio, uma coisa quando... O que quis dizer é que se o Benfica quisesse renovar com ele, é uma fazia mais cedo. falsidade. Mas o Mourinho tinha contrato mais um ano, atenção. O episódio do braço de ferro. Deixa-me só dizer isto, Deixa-me só dizer isto. O de cada vez Que eu não consegui. tem que ser o de cada vez. Não consegui terminar. Eu ia dar aqui um Deixa- conceito de termina borda, ia dar um conceito de borda ao Rui Costa. Pois é, isso que eu estava. Estás a ajudar. Vou ajudar, o conceito de borda. Estás a ajudar. Ele só tem que fazer o seguinte, agora, antes da apresentação do Mourinho, à laia do que seja, de um evento, uma coisa qualquer, só tem que dizer assim, nem o Rui aos Costa tem microfones, importância para só dizer escolher assim, nós tínhamos um treinador com contrato, mais um ano, inclusivamente apresentámos uma proposta de renovação, proposta essa que o próprio treinador admitiu que era uma proposta muito vantajosa, o treinador não quis renovar, optou por assumir um compromisso ainda com o contrato vigente com o Benfica com o Real Madrid, situação que o Benfica não vê com bons olhos, naturalmente, como devem calcular, porque nós exigimos respeito à instituição Sport Lisboa-Benfica. Nesse sentido, o projeto do Sr. Mourinho naturalmente continuará no Real Madrid. O Benfica vai receber uma indemnização de 15 milhões de euros por essa venda, o que é uma quia significativa, e nesse sentido mexemos no mercado para ir buscar um treinador de projeto, que é um treinador que acreditamos imenso e que é um treinador que nos dá garantias para as próximas épocas, etc. Ponto final, parágrafo. Quem fica mal nisto tudo, no final do dia,
o Sr. Mourinho. É Mourinho, sim, É Mourinho. E Rui Mourinho Costa, desbaratou no limite, todo diz o assim, capital de olha, simpatia recebemos que 15 tinha. milhões, ainda fomos buscar um Arrebentou com treinador tudo. melhor, o Sr. Completamente. Mourinho portou-se mal e está feito. Não é preciso mais nada. Bruno, é isso que o Rui Costa tem de fazer? Com dezenas de O que eu benfiquistas, não é faria, verdade, se fosse o Rui fazer Costa, o prestígio faria dele. em vários planos coisas a acontecer ao mesmo tempo. A primeira, dava uma entrevista a um órgão de comunicação social que não a BTV. Dava uma grande entrevista nesta mesa que está aqui da TVI, da CNN, de outro canal que escolhesse, mas falava fora do universo BTV, para responder uma entrevista com todas as perguntas que me queiram fazer. Todas, Coisa sem que medo. nós já vimos noutros presidentes de outros clubes. Todas. E explicava- E nesta semana o Presidente do Sporting falou na Feira do Livro com a mão dada com o seu filho. Mas eu sentava-me e frente não aos se esquivou, e falou muito bem. Mas diga-se. eu sentava-me frente aos jornalistas e até aceitaria uma pool de comentadores, coisa que vimos políticos e candidatos eleitorais a fazerem. Embora sempre E fosse perguntas para o... Rui Costa já fez isso. Isso posso garantir que não. Não há perguntas preparadas. Para o Rui Costa na BTV. Eu disse fora da BTV. Não, eu fora, disse fora da nesta BTV. casa Fora, aqui. fora, sim. Se vierem aqui, tenho a certeza que não há nenhuma pergunta Por exemplo, programada. o Luís Vieira não havia, quando estava lá e não havia. Zero perguntas, zero, combinado. Não havia. Portanto, responderia Palavra a toda, não tudo. havia. E responderia a tudo a explicar claramente até o processo Mourinho. E até diria, porque é preciso um bocadinho de humildade quando comunicamos e quando falamos com os sócios. E dizer que eu até entendo como é que ficaram chateados por este processo Mourinho. Como é que nas primeiras 2 semanas só se falava de nós não fazermos nada. A questão é que a estratégia que o Benfica escolheu correu bem. Correu bem. Para ganhar os 15 milhões tinha que ser. Correu bem. Também a Rui pergunta, Costa. há pouco disseste, Para Rui ganhar os Costa estava de mãos atadas. O que é que podia fazer? Só podia fazer isto e tem que explicar aos Para ganhar os benfiquistas 15 milhões. a partir de determinado momento nós apresentámos uma proposta a José Mourinho que percebemos que Mourinho não ia aceitar e que Mourinho estava a negociar com outro Ou clube. seja, Rui Costa só tem de ser honesto, é isso? Exatamente, contar a verdade, porque a partir daí nós defendemos quem o Benfica. fica mal é Mourinho, E não a há forma de ninguém. defender o Já Benfica, está. por muito que Claro, achem, fica mal por é muito que Mourinho. achem que eu tive em silêncio, por muito que digam que eu não falei porque foi a forma de proteger a instituição Benfica E receber 15 e de milhões. garantir 15 milhões de euros. Agora estou aqui, Tal e recebemos qual. o dinheiro ontem, hoje, o que quer que seja, estou aqui a responder a Não é tudo. difícil. Dentro daquilo que estou a referir, e difícil. portanto, é claramente, é só ouvir quer o que o Rodrigo, quer o que o Bruno disse, dentro daquilo que há pouco eu referi, quando falei da figuração de Rui Costa, em todo este Eu processo, tenho que explicar isso. falou na Assembleia da República, quando foi lá falar sobre a Benfica FM, a dizer que era um não tema, quando nós estamos a ver, passado estes meses todos, continua a ser tema. Foi o Portanto, tema. dentro daquilo que referiste, é claro, é quase o conceito do bar aberto, é toda a gente perguntar para encerrar. Já E, portanto, imagina tu ao estado a que chegou o Benfica e o Rui Costa para termos de ser nós a ajudar o homem a dizer aquilo que ele lá deve ver. dizer Mas não é para tão ficar fácil. bem. Não é tão fácil. Mas é que não há conta Isso que é chegou prova a Benfica. arte da Temos comunicação. de ser nós a ajudar o Rui Costa a Vamos sair-se lá ver. bem da comunicação. A arte Não é? ou a ciência da O ponto é que chegou comunicação o Benfica, é só dizer a verdade. É porque ele sozinho não vai lá. É dizer a verdade. Ele sozinho não vai lá. Ele sozinho não vai lá. A questão é Essa que é a grande que eu acho que tem que Temos de mudar. ter- Até um sportinguista está aqui a dar Exatamente. conselhos. Pá, estou. Olha, E bons. diz assim, assim, bons, assim, que assado. eu quero que o Rui Costa continue. E bons. É o cúmulo, é o cúmulo. É que já não bastava o Real Madrid estar a fazer faenas ao Benfica, agora até um sportinguista está a ensinar o Rui Costa. Precisamos do Benfica forte. Precisamos do Benfica forte. Estamos a falar de milhões. Estamos a falar de milhões e claramente saiu a sorte grande ao Benfica. Porque face à campanha que fez José Mourinho, foi preciso Florentino Pérez safou o Benfica ir buscar ao agora, e o Rui passado. Costa? Safou Porque o o Rui que o José Costa. Mourinho fez, e vamos ser honestos, novamente, correu bem o jogo em que o Benfica ganha, e todos nós lembramos como é que ganhou quando José Mourinho Ao Real Madrid. honestamente Madrid. confessou que não sabia que era preciso mais um gol. E não sei se não há aqui uma revanchezinha. E portanto, agora, tudo isso. Não me admira. Não me E admira. portanto, muitas vezes dizemos que o sorte dá muito trabalho, sabemos do palmarés, do currículo e aquilo que ele fez em Madrid. Agora, por aquilo que ele fez este ano no Benfica, não motiva isto. isto. O golo um minuto antes e não bem. lhe comunicaram. Sim, mas vamos lá. Isso é só a sorte do jogo. Mas isso é sorte. Vamos lá, Foram os 5 minutos. Deixar um jogo à mercê da sorte eu entendo. Isso eu entendo. Deixar a gestão de um clube e a gestão de comunicação foi o que aconteceu. à sorte não. mas foi o que Isto aconteceu. isto não é sequer uma arte da comunicação, é uma ciência. É uma ciência. Mas foi o que aconteceu. E eu tenho completamente legitimidade para falar sobre isto, porque eu fui dos que critiquei Rui Costa no início. E eu critiquei Rui Costa na primeira semana porque eu defendia que naquela altura era mais importante para o Benfica resolver o tema Mourinho, mesmo que seja a custo zero. Era resolver o Mourinho no dia seguinte ao campeonato. O Mourinho não fez um bom campeonato, o Mourinho estava a comunicar contra a estratégia do Benfica, contra a estratégia do clube, e era dizer-lhe assim, nem para ti nem para nós. Nem tu queres continuar no Benfica, nem nós queremos que tu continues. E há 3 semanas fazia-me sentido que ele tivesse saído a custo zero. Evitávamos esta novela. Exatamente. O que ele quer que Isso foi o que eu tivesse disse feito, semana passada. o que ele tivesse feito com o Real Madrid era da responsabilidade dele. Claro. Agora, Bruno, mas mas
Agora deixa-me só concluir isto. Mas passou, não é? Agora vou dizer o contrário. Vou-me contradizer. A partir do momento em que começam os dias a passar, o silêncio é a melhor estratégia. Aí, claro. Porque já que isto vai ser um divórcio litigioso, recebe 7 ou 15 milhões. Oh, Bruno, mas a minha questão é, relativamente àquilo que No referiste... final até acabou porque não, mas e por isso mesmo, referiste agora do final do não deixa de campeonato. passar a vergonha. O que eu acho que devia ter acontecido, no meu entender, era, e para terminarmos, que é a questão, no dia em que houve a apresentação e vimos novamente essas imagens, a partir do momento, e tu estiveste envolvido nisso, a partir do momento em que Rui Costa é reeleito, a cláusula só tinha caído. Também já falámos disso. Já falámos disso. Está bem. Falamos agora de outra coisa. Mas o Rui Costa tem que falar sobre isso. Falamos e reconhecer esse erro. A partir do momento em que Isso já Rui não Costa, acredito que vai Está bem? naquilo que chama ciência... Interessa foi o que dá consequências tudo. Mas se essa cláusula tivesse caído... Sabe, isso é unânime, toda a gente sabe. Mas o Rui Costa nunca falou nisso. Nunca falou nisso. Não vai falar. Nunca falou nisso. Naquilo, Nem esclareceu. naquilo que para mim Isso para mim é um dos ciência. grandes erros do Rui Costa. Mas eu isso já não falaria. Sim, Não fales dessa. temos que avançar. Temos que avançar. Naquilo que eu chamo ciência de comunicação e não arte, naquilo que eu chamo ciência e não arte, porque a arte é uma coisa artística, a ciência é uma coisa que tem pensamento e tem estratégia. A arte, a comunicação e a ciência é dizer a verdade. Não é criar narrativas, é escolher as palavras certas para dizer a verdade. Não se trata de inventar histórias, nem de manipular histórias. E a verdade é esta. E o Rui Costa não tem que ter medo de admitir que a estratégia foi o silêncio a partir de determinado momento, porque isso era favorável à instituição. E calhou bem. Jogou a seu favor. Agora, tem que arrumar essa história e seguir em frente. Mas, tem que exigir, porque aquilo... mas também tem que dizer que Mourinho portou-se mal com o Benfica. Não tem que... Isso, porque isso são contas de outros porque não isso, tem que para dizer. mim, eu gostaria que o meu presidente dissesse que nós não nos revemos em posições de um treinador com contrato connosco que tem posturas como teve, ou um clube como o Real Madrid. Temos de avançar. Sabem quando é que isso se fazia? Isso fazia-se de outra forma, não é agora. Agora mostrar vingança ou querer alguma coisa não vale a pena. Agora é partir para o futuro. Aquilo que o Rui Costa tem que fazer é dizer aos sócios que agora vai refundar o Benfica, se ele quiser chamar assim, e revolucionar uma estrutura que não tem funcionado nos últimos anos. Ele devia ter tomado uma posição forte, foi quando Mourinho, na conferência de imprensa, disse que por ele não jogavam estes jogadores. Aí é que um presidente com outra liderança dizia: já não entras no autocarro, vai como tu quiseres para o estádio, porque a partir de agora não és nosso treinador. Nessa altura que era para liderar. Agora já passou. Agora é para seguir em frente. Braço de ferro. Ora bem, vamos avançar para outro tema. Sérgio Conceição quebrou o silêncio na primeira parte da entrevista devida à TVI, CNN e V+. O treinador português fala da experiência no Al Ittihad, da Arábia Saudita, e no AC Milan, mas acima de tudo abre o coração para falar como nunca o viu da família. Sérgio Conceição saiu de forma amarga do Futebol Clube do Porto há precisamente 2 anos e agora abre o livro das revelações sobre o futuro e responde também à possibilidade de treinar o Benfica ou a Seleção Nacional. Sérgio Conceição, bem-vindo. Hoje passam precisamente 2 anos desde que foi anunciada a sua saída como treinador do Futebol Clube do Porto. O que é que o leva a quebrar o silêncio agora? Boa noite. Vários motivos, ou seja, a minha saída do Futebol Clube do Porto não foi uma saída fácil, a todos os níveis. Uma ligação de 7 anos como treinador, o fim de um ciclo de alguém que me marcou muitíssimo na minha carreira desportiva, que foi o ex-presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, e acho que esta é a altura que tinha que ser. Sérgio, então vamos já olhar precisamente para o momento presente. Acaba de sair do Al Ittihad, era o clube que era campeão, que supostamente tinha muito boas condições. Acabou por não correr tão bem esta experiência na Arábia. O que é que aconteceu? Não, eu cheguei depois de um ano positivo do clube, mas positivo e aquilo que me foi transmitido em termos de resultados. Ganharam o campeonato, ganharam a King Cup, mas sabia-se de alguns problemas, principalmente na estrutura. Mas sai do Al Ittihad zangado, frustrado ou desiludido?
Não, eu saio do Al-Ittihad com uma experiência diferente, muito diferente. Estamos a falar... Explica um bocadinho melhor o que é essa diferença, porque a imagem que a Arábia Saudita procura neste momento mostrar ao mundo é de um futebol de luxo, em que se contratam os melhores, não é por acaso que está lá Cristiano Ronaldo, que pagam aquilo que nenhum clube europeu consegue pagar e que corre tudo às mil maravilhas. Mas os relatos recentes que têm vindo é de um país incumpridor, pouco trabalhador, que se serve da religião para dar pretextos para os jogadores não estarem prontos para os jogos. Sentiu isto? Ou isto é o diz que disse? O querer é uma coisa, o fazer já é diferente. Eles não estão habituados por diversas razões, enfim, a treinar durante o dia. Têm de rezar. Se nós tivéssemos mais que um treino por dia, são bidiárias, já era difícil para eles respeitarem os horários, aparecerem por vezes no treino também era difícil. Por isso é uma realidade completamente diferente. Ou seja, antes da Arábia, a Itália, um dos países onde teve mais sucesso até como jogador, no Milan, um gigante que não anda propriamente em tempos fáceis. Como é que foi a experiência no Milan? Uma supertaça, é bom, mas depois do final não correu tão bem? Não, eu direi que foi com o que se tem passado, ou seja, neste passado recente, veio demonstrar, se calhar não, tenho a certeza que a época foi bastante. Os 6 meses que eu tive no Milan foram bastante interessantes. Vamos aqui olhar um pouco, porque eu julgo que é importante para perceber quem o Sérgio Conceição é, para aquilo que foi a sua infância e deixar muito claro que nasceu numa família humilde, tem 8 irmãos, viveu entre a pobreza e várias perdas muito importantes. Uma delas, e a primeira aos 16 anos, foi a do seu pai. Se bem me lembro, demorou muito a convencê-lo a deixar assinar esse contrato com o Futebol Clube do Porto aos 16 anos e 2 dias depois o seu pai morreu. Sim. Quando olha para trás e chega aqui, a um patamar difícil para tanta gente, impossível eventualmente para si, naquela altura. Se tivesse 5 minutos para estar com o seu pai, olhos nos olhos, o que é que lhe diria? Ui, isso é... A Sandra está-me a fazer uma pergunta difícil. Eu acho que... Obviamente que abraçava e agradecia. Porque os sacrifícios foram muitos ao longo da nossa vida e eu tive a oportunidade de estar 16 anos com ele, com a minha mãe 18, e foram ensinamentos fantásticos. Eu acho que... Qual foi o melhor ensinamento do seu pai? Eu acho que mesmo nos silêncios dele, ele ensinava. Mesmo nos momentos em que era difícil dizer alguma coisa, depois de um dia difícil também de trabalho, ele ensinava esse compromisso, esse amor à família e esses valores. Chegou a trabalhar com ele nas obras? Sim, nas férias da escola. Incuta alguma dessas aprendizagens aos seus filhos? Claro, é exatamente aquilo que eu vou dizer, porque os conselhos que nós damos, acho eu tenho 5 filhos e graças a Deus todos bem formados. O pequenino tem 11 anos, mas vai pelo mesmo caminho. Respeito, a gratidão, a humildade, enfim. Isso são valores intrínsecos e que no fundo fazem parte de mim, do meu crescimento, daquilo que eu fui vivendo com a minha família, nomeadamente com os meus pais, com os meus irmãos. Foi um trajeto difícil, muito difícil, porque eu lembro-me na altura que ele não ligava ao futebol. Hoje é completamente o oposto. Os pais quase obrigam os filhos a ir para o futebol. O meu era ao contrário. Queria que eu acabasse os estudos para ir trabalhar com ele. O futebol ele não via, apesar de me acompanhar no
aos anos de infantil, iniciado e juvenil da Académica, acompanhava-me aos jogos. Elogiava-o? Não. Não. Talvez daí a sua carapaça. Eu não me lembro também do meu pai dizer gosto muito de ti, mas ele mostrava de outras formas. Estaria orgulhoso, seu pai, de ver onde chegou? Eu acho que sim. Acho que sim. E a sua mãe? Também. Eu estive a pesquisar muito e não encontrei ninguém com o percurso do Sérgio Conceição. Nem dentro nem fora de Portugal, alguém que tivesse vindo das origens humildes que veio, com as perdas que teve tão cedo. Ficou órfão de pai e mãe aos 18 anos, já não tinha pai nem mãe, e depois ainda perde um irmão. E nós sabemos o que é ter 16 anos e ter 18 anos. E por isso lhe pergunto onde é que foi buscar essa força para continuar sempre resiliente, a acreditar na vitória, como falou agora. Não, foi exatamente isso. Eu cheguei ao Futebol Clube do Porto e fiquei no lar, na Rua Costa Cabral, com alguns jogadores africanos, enfim, de outros países, de outras cidades também, de Portugal. E num momento muito difícil para mim, a minha mãe já estava doente na altura, eu ia a Coimbra sempre que podia para levar algum dinheiro para ajudar, porque já ganhava algum dinheiro no Futebol Clube do Porto nos Júniores, mas não foi fácil esse percurso, porque eu lembro que o meu pai veio comigo, viemos assinar o contrato, 2 dias depois ele faleceu, a minha mãe estava numa situação muito difícil. Enfim, eu via o futebol e olhei para o futebol como não só algo que me podia dar uma satisfação enorme e também poder oferecer. Não, eu poder, quer dizer, eles poderem olhar para mim e verem que tudo aquilo que foi o sacrifício deles para com a família, porque nós somos uma família grande, valeu a pena, e eu lutei sempre com esse intuito, com esse foco. Vezes. Todos os dias. Cada título, os meus pais estão presentes. Era isso que lhe ia perguntar, a cada título, a cada vitória, nos momentos mais decisivos da sua vida? Falei sempre neles, sempre. E quando chora, que acredito que chore? Sim. Em quem é que pensa? Penso neles, penso no meu irmão também, penso nas pessoas que me ajudaram também e que estão vivas, estão presentes neste trajeto. Ou seja, quando o dinheiro deixou de ser um problema, uma preocupação, como é que sentiu depois dessas dificuldades todas? Ou seja, com um bom salário, com o nível de vida que conseguiu atingir, o que é que sentiu? Alívio? Tranquilidade? Foi algo que eu fui... Sinceramente, o dinheiro dou importância, permite que nós tenhamos uma vida mais facilitada e ajuda a ter alguns dos prazeres da vida mundana, mas não é algo que eu valorizo muitíssimo. É importante e nós trabalhamos para isso, trabalhamos para termos uma boa vida a nível financeiro, sem dúvida nenhuma, mas a mim o prazer de ganhar, de ganhar títulos, de ter sucesso na minha vida profissional, de ter Sim, mas o dinheiro parecia... Porque eu não me lembro de ver o melhor carro do parque de estacionamento ser do Sérgio Conceição, ou o mais caro. Houve algum cuidado dessa gestão? Houve cuidado nessa gestão, claramente que sim, mas não é algo que eu dê prioridade, sinceramente. Se calhar é por isso que as coisas acontecem de uma forma natural e, graças a Deus, neste momento estou completamente tranquilo a esse nível, sabendo que o que mais me preocupa em termos de trajeto, percurso, é o próximo projeto e não o dinheiro. Falou-se há tempos da possibilidade de treinar o Benfica. Isso seria possível? Muito difícil. Perante aquilo que é o meu passado aqui em Portugal, era difícil. Não posso dizer, como eu disse há pouco, não posso dizer nunca, porque sou um profissional
de futebol, mas neste momento sinto que é difícil treinar outro clube em Portugal que não o Futebol Clube do Porto. Mas Luís Filipe Vieira chegou ou não a contactá-lo na altura em que se candidatou a presidente do Benfica? Acho que não fica bem estar aqui a envolver outras pessoas. Mas foi ele que disse. E numa situação que, para mim, não se concretizou, quer dizer, não deu em nada. Não vou desmentir que havia o interesse do ex-presidente do Benfica em que, se fosse ele eleito, falar comigo numa possibilidade de eu ir treinar o Benfica, mas nunca se avançou para além de uma simples conversa informal, muito sinceramente, para mais nada, porque eu meto barreiras, quer dizer... Seleção Nacional, essa é uma pele fácil de vestir. Seria possível? Eu tive a possibilidade de treinar há bem pouco tempo, antes do Itiado, uma seleção que vai estar no Mundial, e não aceitei. Não sei se me fica muito bem dizer o nome da seleção, mas tive um convite quando saiu o Tedesco da seleção da Bélgica, e fui convidado. Tive 2 clubes franceses também há bem pouco tempo. Enfim, eu acho que é mais o meu percurso, a continuidade da minha carreira passará mais fora de Portugal que em Portugal neste momento. Portanto, não se imagina ou não está a haver, nesta altura, a possibilidade de ser selecionador nacional de Portugal? Não, eu volto a dizer, eu acho que eticamente não é correto eu estar a dizer se estou preparado. Obviamente que eu sou profissional de futebol, estou preparado para tudo. Neste momento tem algum convite? Sabe o que é que vai fazer no dia da manhã? Neste dia da manhã vou voltar ao Algarve, estou com a família. Ok, mas no dia da manhã, em termos de futuro profissional? Sim, não, ainda não. Vou pensar naquilo que poderá, pensar naquilo que poderá aparecer, ou seja, poderá aparecer, pensar num projeto que seja um bocadinho diferente destes 2 últimos que apanhei. Foram dois projetos difíceis, muito difíceis. É oficialmente um treinador sem clube? Sem convites, nesta fase? Neste momento, sim. E deixar o futebol? Alguma vez lhe passou pela cabeça? Algum momento de decepção lhe disse, já chega, não quero mais isto? Ou a paixão pelo futebol falou sempre mais alto? Já tive momentos de fraqueza desses. Algum particular? Passado bem recente. Com esta experiência na Arábia, sim. Foi muito difícil. Foi verdadeiramente impactante na relação que eu tenho normalmente com os jogadores, com a estrutura. Portanto, ainda este ano? Sim. Sérgio Conceição, entrevistado por Sandra Felgueiras e Rui Loura, entrevista exclusiva à TVI, CNN Portugal e V+, do antigo técnico do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno. Ele diz que ficou muito feliz pelo Porto ser campeão, mas não saiu bem do Porto, não é? Aliás, a relação com Vilas Boas nesta altura não é a mais famosa. Conhecido, e há razões para isso. Vamos ver, o Sérgio Conceição é uma figura histórica do Futebol Clube do Porto, quer como jogador, quer depois como treinador, e é uma figura histórica não só pelas conquistas, os títulos que conquistou como jogador e como treinador, mas também pela marca que deixou, pela sua personalidade, pelo seu caráter e pela forma como sempre se entregou ao seu trabalho. É uma pessoa que tem uma ética de trabalho extraordinária, que é algo que eu aprecio muito em qualquer pessoa, é ter a ética de trabalho. É uma pessoa que tem princípios basilares muito bem definidos e que ele identificou, o respeito, a gratidão, e ele demonstrou isso em relação ao Jorge Nuno Pinto da Costa. E eu acho que se ele não tivesse feito isso, ele teria ficado muito mal com a sua consciência e teria ficado mal em absoluto, porque ele sempre viu em Jorge Nuno Pinto da Costa a pessoa responsável por aquilo que ele é hoje como profissional do futebol, por aquilo que ele fez no Futebol Clube do Porto como jogador e depois como treinador. E, portanto, essa dívida de gratidão ao Jorge Nuno Pinto da Costa é perfeitamente natural.
nas eleições de 2024, o Sérgio Conceição tomou partido. Eu acho que ele fez muito bem, porque ele, como treinador, poderia ter-se afastado da disputa eleitoral, podia ter-se mantido equidistante, mas, como ele próprio, ele vai dizer isso amanhã, num excerto que já é conhecido publicamente, que o Jorge Nuno Pinto da Costa, alguns dias antes, 2 ou 3 dias antes do ato eleitoral, o convoca para uma reunião e lhe propõe a renovação do contrato. Ora, eu acredito que o Sérgio Conceição não poderia ter feito outra coisa senão aceitar a proposta que o Jorge Nuno Pinto da Costa lhe fez, por ser o Jorge Nuno Pinto da Costa, por ser aquela pessoa a quem o Sérgio Conceição, que é uma pessoa franca, é uma pessoa transparente, é uma pessoa grata e que respeita os outros. Quando o Jorge Nuno Pinto da Costa lhe faz aquela proposta, ele não tinha outra hipótese senão aceitar e colocar-se de uma forma muito clara do lado de Pinto da Costa. Aliás, nós há bocado comentávamos que o Sérgio Conceição resistiu aqui muito bem naquela narrativa toda pessoal, que ele teve uma vida pessoal muito dura, humilde, com a morte dos pais muito precoce, e ele nunca se emocionou, nunca se deixou emocionar nesta entrevista, e a única vez que eu me lembro de eu ter visto lágrimas nos olhos foi exatamente no momento em que ele vai abraçar Jorge Nuno Pinto da Costa, quando o então presidente do Futebol Clube do Porto apresenta publicamente a sua candidatura e ele se coloca do lado dele, abraça-o e aí sim emociona-se e chora. Chora, ou pelo menos verte algumas lágrimas emocionado. Agora, a saída do Futebol Clube do Porto é perfeitamente natural. Depois daquilo que Sérgio Conceição fez, que foi traçar o seu rumo, colocar-se de um dos lados da barricada, é perfeitamente natural que depois da eleição de André Vilas-Boas e no decorrer daquela conversa que o próprio presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, já contou, não todos os pormenores naturalmente, mas que foi uma conversa aberta, uma conversa franca, uma conversa desinibida, que depois acabou por terminar mal quando Vilas-Boas comunica que o seu treinador será Vítor Bruno. Daí Sérgio Conceição, que tem um feitio muito sanguíneo, é uma pessoa muito temperamental e reage de uma forma muito emotiva a determinadas situações, sentiu-se traído. Não sei se ele tinha o direito de se sentir traído, porque a prerrogativa de escolher um presidente, de um treinador, é do presidente. E Sérgio Conceição já tinha dito que não seria alternativa e, aliás, ele próprio teve a hombridade, a honestidade, a seriedade intelectual de dizer a André Vilas-Boas que o contrato que ele tinha assinado dias antes com Jorge Nuno Pinto da Costa não tinha qualquer validade e, portanto, ele não iria pedir qualquer indemnização nem exigir qualquer compensação, fosse o que fosse. Foi honesto, foi sério, foi transparente. Tomou partido, fez a sua escolha, foi coerente até ao fim e isso é perfeitamente louvável. Daqui a pouco, na segunda parte, vamos voltar a tocar neste tema e falar também do Sporting e da seleção. Ao segue-jogo desta segunda-feira, estávamos há pouco a falar da entrevista de Sérgio Conceição, estivemos a ver a primeira parte. Óscar, o que é que destacas? Sim, destacar até porque já tinha visto na TVI, portanto acaba por rever e principalmente aquilo que quero destacar é o lado humano de Sérgio Conceição, ou seja, perceber o lado B que todos nós temos e acaba por justificar muito aquilo que foi a carreira de Sérgio Conceição como jogador e também muitas vezes o seu temperamento como treinador. E falarmos precisamente aqui em off é a minha opinião. Acho que Sérgio Conceição incorpora claramente o ADN do Futebol Clube do Porto dentro daquilo que o Jorge referia, muitas vezes passando aquela linha e principalmente é algo que, como comentador, como analista, não gosto de ver Sérgio Conceição, porque quando ganha, normalmente explica, faz toda a tradução, tudo aquilo que foi o modelo, a estratégia, a tática, dá praticamente uma lição aos jornalistas de peito aberto e quando perde acaba por normalmente fechar. Naturalmente ninguém gosta de perder, mas acaba por não ter esse respeito muitas vezes, não só pelo jornalista, mas também para aquilo que são os adversários. Agora, naturalmente, é sem dúvida uma lição de vida perceber aquilo que foi o percurso de Sérgio Conceição, e nomeadamente aquela relação com o pai
ou com os pais, e o facto de os ter perdido, naturalmente esse valor que dá, e depois esses valores que naturalmente se percebe que estão incutidos nele por tudo aquilo que é a sua carreira, feita claramente a pulso e que passa claramente também para os filhos. Porque basta ver, por exemplo, o Francisco Conceição jogar e nota-se também tem esse ADN de Sérgio Conceição. E, portanto, naturalmente estou muito curioso de ver amanhã a segunda parte. Confesso que já ouvi ali em off muitas dessas declarações, mas vou querer ver naturalmente com essa atenção toda. Bruno, Sérgio podia estar a treinar o Benfica nesta altura se Vieira tivesse ganho as eleições. Não é? Ninguém confirmou isso nunca. E Sérgio Conceição também não o faz aqui. Mas admito que houve uma conversa informal nesse sentido, não é? Sim, quer dizer, não é segredo que na altura temos que recuar à altura eleitoral em que o Benfica tinha vindo de não ser campeão, mais uma vez, Bruno Lage era o líder, e é normal que então uma figura como o Vieira, que esteve 20 anos a dirigir um clube, é normal que fale com muitos treinadores, mas posso dizer que não foi o único treinador com quem se falou, e falar não é no sentido de fazer uma proposta, é no sentido de perceber até a disponibilidade, a simpatia ou a visão que cada treinador teria para os problemas que o Benfica estava a enfrentar, porque aquilo que a candidatura tinha bem presente, e agora já passou, portanto acabou, posso dizer isto, é que o treinador que fosse escolhido seria para 4 anos. Portanto, seria um treinador para um mandato de 4 anos para que se pudesse implementar um projeto que tivesse o Seixal como base e que fosse a progressão de jogadores a principal mais-valia desportiva e financeira que o Benfica tinha que ter. Houve contactos com vários, mas é verdade que Sérgio Conceição houve um contacto personalizado, mas não houve compromisso nenhum de uma das partes, mas eu já o disse, até já o disse numa entrevista contigo, que eu não tenho nenhum pudor de ver Sérgio Conceição, enquanto profissional, a treinar um clube como o Benfica, entendendo a forma que tem, entendendo algumas das coisas que disse até sobre o Benfica, mas Jesus também esteve no Sporting, Ruben Amorim também, quer dizer, os treinadores são profissionais e tenho uma certeza que nas casas por onde passa, nos clubes por onde passa Sérgio Conceição, defende até ao limite os seus interesses. E concordo que algumas vezes passe do limite. Dessa situação, deixa-me só acrescentar um fator que lembro-me o Rodrigo estava, o Bruno estava a referir e o Jorge também falou. É importante lembrarmos quando é que Sérgio Conceição treinou o Futebol Clube do Porto. Ou seja, houve épocas em que o Futebol Clube do Porto não contratou jogadores. Lembro-me, por exemplo, uma época contratou só o Vaná, o guarda-redes do Feirense. E, portanto, não foi por isso que o Futebol Clube do Porto deixou de ser competitivo, e acho que esse é o grande elogio que se pode fazer a Sérgio Conceição. Foi logo na primeira época, 17, 18. E, portanto, eram equipas sempre muito competitivas, eram equipas muito intensas, muito agressivas, à imagem de Sérgio Conceição. Agora, no meu entender, acho que Sérgio Conceição pode e deve aproveitar com qualquer treinador, onde pode, no meu entender, melhorar um pouco, sendo treinador de equipas grandes, é o seu processo ofensivo, ou seja, era sempre uma equipa que reagia muito mais do que tinha essa possibilidade de ter o ataque organizado e contra blocos baixos tinha essa dificuldade. Portanto, acho que Sérgio Conceição pode e deve aproveitar esse tempo para fazer essa. Quer se gosta ou não da persona pública de Sérgio Conceição, este era um motivo pelo qual ele fazia sentido num projeto desportivo apresentado por uma candidatura que queria o Seixal como centro de desenvolvimento desportivo e económico do clube, porque era um treinador que tinha mostrado no Futebol Clube do Porto como é que debaixo do fair play financeiro, sem poder fazer contratações, tinha mantido uma equipa a ganhar e a lutar por títulos. Há só um nome, só para terminar. Vitinha, o antes e o depois de ter sido treinado por Sérgio Conceição, e Vitinha já o confessou de como passou a defender e a ter outro tipo de atitude com Sérgio Conceição como treinador. Rapidamente, José Manuel, gostava de o ver no Benfica? Não, eu suspendia o pagamento das cotas. Nem como selecionador nacional. Quer dizer, Sérgio Conceição entende-se algumas da sua personalidade com esta entrevista. Gostei também de ver a parte B da parte humana dele, mas aqui tenho uma divergência profunda com o Bruno. Eu acho que 90% dos sócios e simpatizantes do Benfica ficavam completamente à deriva se o Sérgio Conceição fosse para lá. Ele ofendeu muitas vezes o Benfica publicamente. Não é uma coisa qualquer. Por exemplo, o Ruben Amorim, que esteve no Sporting, ganhou ao Benfica, teve sempre uma postura diferente, não foi agressivo e ofensivo. E o Sérgio Conceição é de um tipo de pessoa que de facto não se coaduna com o meu caráter e com a minha maneira de ver o futebol. Passados os limites que o Oscar falou, aconteciam com grande frequência. O não saber perder é um defeito péssimo para um desportista, e ele de facto teve variedíssimas atitudes dessas, um comportamento
indigno para uma pessoa que dirige o banco de um grande clube, muitas vezes, não foi uma vez, não duas, uma pessoa às vezes passa da cabeça, mas já passei da cabeça, mas não tenha isso como princípio na meio de vida, e o Sérgio Conceição tem, portanto, eu detestaria vê-lo. Palavra de honra, eu já, quando ouvi isso, disse, eu acho que era a única razão, e sou sócio do Benfica há 64 anos, que eu suspenderia o pagamento das cotas. Mas ele também não foi equacionado porque não ouviu um também quer ser, e como também quer continuar a ser português até morrer, também gostaria de tê-lo como selecionador nacional. Vamos avançar. Só o Martínez é que pode ser um bocado pior. Já vamos falar da seleção. Primeiro o Sporting, o candidato à presidência do Fenerbahçe e que tinha prometido Luís Soares, perdeu as eleições no clube e assim cai por terra a possibilidade do colombiano seguir para a Turquia. Hakan Safin tinha dito, lembro, que tinha acordo com o avançado do Sporting. Ora, Rodrigo, isto não durou muito, esta novela. Bom, embora foi assunto, e falaste disso, nas palavras de Varandas, recentemente questionado sobre esta questão de Luís Soares, que está agora no Campeonato do Mundo e vai mostrar-se também ao serviço da Colômbia. Bom, eu antes de entrar nesta farsa, nesta intrugice desta história criada à volta de Luís Soares, há aqui uma coisa que eu tenho que assinalar. O Sporting ontem conquistou a Taça Portugal de handball, fez um feito histórico e bateu o recorde, inclusivamente nacional. O Sporting fez um triplete no handball, ganhou a 5ª taça consecutiva no handball, são 10 títulos consecutivos no handball, é um domínio avassalador, talvez de uma das melhores equipas de sempre no desporto nacional. E já agora dizer o seguinte, porque acho que é importante as pessoas terem consciência disto. Tendo em conta as 5 principais modalidades de pavilhão masculinas em Portugal, o Sporting neste momento, a época ainda não acabou, já leva, entre troféus nacionais e internacionais, já leva 13 títulos conquistados, incluindo campeonatos, taças e até provas europeias. São 13. Para se ter uma ideia, o Benfica tem 4 e o Futebol Clube do Porto tem 1. Portanto, o Sporting sozinho tem mais do dobro dos títulos das modalidades masculinas do que Porto e Benfica juntos. Não é? Aliás, é quase o triplo. E a época ainda não acabou. Portanto, isto nem há debate de quem é que é a maior potência, a maior referência desportiva em Portugal. Nem sequer há debate, não vale a pena. É factual, é o triplo dos outros dois juntos. E, portanto, queria deixar isto assinalado para as pessoas terem consciência de que é que se está aqui a falar. Mas um bocado de sorte. É para terem consciência. Relativamente ao Luís Soares. O Luís Soares marcou o início daquilo que nós chamamos a silly season. Uma tradução à letra, estamos a falar da época da parvoíce, do disparate, não, do que diz respeito ao mercado. E porquê? Porque nesta altura, e agora até começar os campeonatos e até fechar o mercado, vai acontecer muito isto. Vamos ter muitos rumores, muitas saídas, muitas compras, muitas vendas. Vai acontecer. E é normal, faz parte um bocado da folclore do mercado. Na realidade, depois só 20% disso é que se torna realidade. 80% não vão passar de rumores. Faz parte, alimenta jornais. Sim, às vezes os negócios não a acontecer e acabam por cair. Mas muita coisa é especulação. Sim. Neste caso em particular, nós não estamos a falar de rumores. Nós estamos a falar de intrugice. Nós estamos a falar de um charlatão. Nós estamos a falar de uma farsa. Nós estamos a falar de farsantes. São coisas distintas. É que rumores ainda é uma coisa. Agora, farsas, coisas criadas artificialmente, isso é uma coisa completamente diferente. Isto é quase uma história do diz-me com quem andas e eu dir-te quem és. Porque normalmente os intrujas, eles andam juntos. Gostam, andam lá, partilham a mesma poça de lama, movimentam-se no mesmo lamaçal, utilizam o mesmo tipo de truques sujos. Eles normalmente andam as companhias, as más companhias, andam todos os intrujas andam ali, os farsantes andam todos ali nos mesmos meios. E portanto há aqui um farsante que resolveu criar aqui uma farsa. Eu até tenho pena que ele não tenha ganho, que era para as pessoas perceberem que ele tinha ganho e não tinha contratado Soares nenhum, porque isso não era possível. Não era possível por uma razão muito simples, para já. Porque o Fenerbahçe não tem dinheiro para isso. O Fenerbahçe nunca ultrapassou, o Fenerbahçe, para se ter uma ideia, nunca ultrapassou uma contratação por mais de 30 milhões. Não tem a mesma capacidade financeira do Galatasaray. Depois, repara, os sinais estavam lá todos. Aliás, só se deixou enganar por esta intrugice alguns comentadores, alguns jornalistas, porque também lhes dá jeito. Um empresário que também deixou-se entrar nesta narrativa falsa, porque, repara, os sócios do Fenerbahçe não foram intrujados, como é óbvio. Os sócios do Fenerbahçe perceberam o que é que estava ali e as pessoas com alguma
racionalidade percebem que aquilo era tudo uma farsa. E os sinais estavam lá todos. Reparem uma coisa. Primeiro é o Fabrício Romano que veio com esta notícia. Qualquer pessoa que tenha 2 dedos de inteligência já deve ter percebido nesta altura que o Fabrício Romano está a soldo. Está a soldo de empresários, está a soldo de clubes, está a soldo de presidentes. Basicamente, o Fabrício Romano ganha a vida porque lhe dão informações verdadeiras ou falsas e ele publica-as. Isso é o primeiro ponto. Depois reparem esta coisa extraordinária. O presidente do Fenerbahçe vai fazer uma apresentação e em vez de dizer que tem um acordo com um determinado jogador, o que faz é apresentar uma imagem do post do Fabrício Romano. Nossa Senhora. Portanto, quer dizer, se o candidato tem um acordo com o jogador, não precisa ir buscar um post do Fabrício Romano para pôr num ecrã gigante para mostrar às pessoas. Quer dizer, isto é de uma parvoíce tal. Depois estamos a falar de um clube que de facto não tem essa capacidade financeira, de um candidato, um intruja, que inclusivamente já tinha, vejam lá as coincidências, já tinham falado também que ia contratar Gyökeres, curiosamente quando era jogador do Sporting também. Portanto, reparem bem, quer dizer, de repente, coincidência, ele quer atacar os 2 avançados do Sporting. Antes era o Gyökeres e agora... E, portanto, claro que as pessoas depois começam a questionar as coincidências. Eu também já tinha dito aqui, não sei se vocês se lembram, quando foi aquela rábula do Ullmann de uma notícia totalmente falsa, colocada no jornal O Jogo, não assinada, reparem, todas as outras estão assinadas, e aquela estranhamente não estava assinada. E eu disse, vão lá seguir quem é que plantou esta notícia no jornal O Jogo, falsa, com que objetivo foi e em que momento foi. Vão ver para tentar perceber algumas destas intrugices e deste grupo de intrujas, que eles andam todos juntos, não é? São muito amigos, os intrujas são amigos, eles conhecem-se, porque eles partilham os mesmos valores, não têm? E, portanto, vão à procura da intrugice, do que é que por trás da intrugice, para perceber o que é que está ali montado. Uma farsa. Este caramelo tinha ganho as eleições e não tinha contratado Soares nenhum. Mas achas que o Soares agora devia não, o que acontece aqui a público dizer alguma coisa? O que acontece? Não tem. Era só por causa de toda esta especulação. Não, o jogador está em bolha, está em estágio. Mas quando vou questionar sobre com isso. A seleção. Aliás, o Haaland, o Riquelme também disse uma coisa parecida do Haaland. Sim, o empresário. E o Haaland não veio a público desmentir. Sim, veio o empresário, sim. Não interessa, mas não veio os jogadores. Os jogadores, aliás, o próprio Luís Soares, a semana passada nós falámos aqui, o Luís Soares deixou isso claro. Ele deixou isso claro, as questões do mercado são com o meu empresário. E é o que os jogadores, quando estão em fases de mundiais, fazem todos. Eles estão ao serviço da seleção, naturalmente não vão estar a falar de mercado nem de clubes, nem ficaria bem. Eles estão concentrados na seleção. Por isso é que há os empresários. Agora, os empresários, infelizmente, também podem ser tontos. Alguns são tontos e se calhar embarcam em narrativas falsas, vendem-lhes promessas falsas e deixam-se enredar. Olha, o empresário do Ullmann também se deixou enredar por uma proposta que não existia. É exatamente a mesma coisa. O empresário do Ullmann deixou-se enredar por uma notícia e por uma suposta proposta que nunca aconteceu, que era mentira, era falsa. E, portanto, são as tais coincidências. Vão ver o que é que está por trás destas coincidências. Vão tentar perceber. Uma nota final para dizer que o presidente do Sporting matou o assunto e bem, com muita classe, arrumou-os todos. Arrumou-os todos e foi claro. Narrativas falsas que o Sporting não funciona. Aliás, já deviam ter percebido que o presidente do Sporting não funciona assim. Que o presidente do Sporting funciona ao contrário. Pressão para cima do presidente do Sporting só vai fazer com que ele endureça ainda mais a posição do Sporting. Já deviam ter percebido isso. Pelos vistos ainda não aprenderam. Mas tudo bem, continuem. Aliás, isto para o presidente do Sporting até funciona bem, porque os sportingistas só ficam mais orgulhosos dele, porque veio a falar e ainda ficam mais contentes de tê-lo à frente da presença do Sporting, porque mais uma vez esteve lindamente, pôs os pontos nos is, deixou claro que o jogador é jogador do Sporting, que se quisessem levar tinha que dar 80 milhões, coisa que nem sequer é verdade, que para o ano estará, porque é um excelente profissional e as informações que eu tenho, está focadíssimo em continuar com o Sporting na próxima época. É claro que o mercado ninguém é imune, se houver uma proposta milionária para o Soares e para o Sporting, isso o Sporting terá que avaliar. Mas que o jogador estará com o Sporting concentrado e focado a ganhar títulos, só ganham esta época, fazer mais uma Liga dos Campeões e eventualmente marcar os tais 40 golos. Portanto, rapidamente só dizer, pedir aos sportinguistas para se não deixarem levar por estas farsas, que têm um objetivo muito claro, tentar destabilizar. O Sporting está a fazer contratações, na minha perspectiva, muito boas, a preparar uma grande equipa para a próxima época e, portanto,
estas intrugices e os amigos intrujas faz parte de uma corja que nós não temos que ligar. Vamos avançar para falar da Seleção Nacional. António José Seguro despediu-se esta noite da equipa portuguesa. O Presidente da República marcou encontro com a seleção na cidade do futebol e pediu a taça de campeão do mundo. O que é que eu vos peço? Eu peço-vos que a equipa saiba encontrar o talento e a inteligência que seja mais do que o somatório da inteligência, da qualidade e do talento que individualmente cada um de vós tem. O país acredita em vós. Façam-nos sonhar. Tragam para Portugal a taça que nos falta. Vamos todos torcer por vós. E eu acredito, com o vosso entusiasmo, com a vossa força, com a vossa fibra, com o vosso talento e com o vosso trabalho, que isso é possível. E por isso queria hoje entregar-vos, simbolicamente, a bandeira nacional, para que possam, naquela tarde ou noite do dia 19 de julho, podê-la transportar, que é sinal que conseguiram, que conseguimos e que o sonho se torna realidade e que são, de novo, campeões, mas desta vez, campeões do mundo. Merecem isso por inteiro. Portugal também, os portugueses também. Força Portugal. Vamos com tudo, está bem? Obrigado. O pedido de António José Seguro. Já o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, reforçou a crença que Portugal vencerá o Campeonato do Mundo e destacou também o papel do Presidente da República enquanto referência institucional para a seleção. O seu exemplo de dedicação e espírito ao serviço público é também uma inspiração para a nossa seleção, para os nossos jogadores. Tal como no exercício das mais altas funções de Estado, também no futebol se exige rigor, compromisso e sentido de missão. A cada atleta aqui presente, recordo que representam Portugal perante o mundo. Mas hoje, Sr. Presidente, esse compromisso ganha ainda maior significado com a sua presença. Cada um de nós, cada um destes atletas leva para o relvado o orgulho de ser português e a consciência de que carregam consigo a confiança de um país inteiro. Sr. Presidente, em nome da Federação Portuguesa de Futebol, agradeço a enorme honra da sua presença e o apoio constante que tem demonstrado ao desporto nacional. Será um privilégio contar com a sua presença em Miami no encontro diante da Colômbia. Que esta seleção corresponda às expectativas que Vossa Excelência e todos os portugueses legitimamente depositam nela. Porque estamos convictos, estamos certos que este ano vai dar Portugal. Muito obrigado. A seleção portuguesa tem ainda um jogo de preparação no feriado, no dia 10, depois viaja dia 12, na sexta-feira, para Miami. É lá que vai preparar depois o primeiro jogo com o Congo. Óscar, que expectativas é que tens para a participação de Portugal neste Mundial 2026? Tivemos já uma primeira amostra neste jogo de preparação com o Chile. Portugal ganhou 2-1. Sim, acaba por ter esse jogo com o Chile, claramente o objetivo de preparar o jogo com a Colômbia e claramente o objetivo do jogo frente à Nigéria, para além do objetivo solidário em Leiria, é precisamente preparar o jogo com o Congo, dadas as características físicas da equipa nigeriana, que não estará presente no Mundial. Aquilo que foi visível no sábado foi dentro da dinâmica habitual de parte de Roberto Martínez, com uma nota. Estavam os 4 bicampeões europeus a subir a bancada antes do jogo começar, juntamente com o Mateus Nunes. Portanto, uma mão cheia de jogadores que serão muito influentes. Aquilo que se verificou na primeira parte, até Rafael Leão ser expulso, acaba por ser essa dinâmica ofensiva por parte da equipa portuguesa, ou seja, com o João Cancelo, no meu entender, um dos melhores em campo, a jogar em zonas interiores, com uma parceria bastante interessante com o Rafael Leão a partir do corredor esquerdo. A partir do momento em que Bruno Fernandes recuou mais no terreno, tornou-se mais influente, a equipa foi um pouco diferente, e aquilo que também já se tornou evidente também, a questão da lateralização do jogo, do lado oposto também. Ou seja, com Nelson Semedo, a dinâmica não foi tão intensa com Francisco Conceição. Acredito sinceramente que Roberto Martínez nos jogos irá alternar um pouco, e para mim a grande incógnita será a vertente física com a República Democrática do Congo. Portugal não poderá jogar de forma muito bola no pé, porque o Congo não vai querer esse tipo de jogo. Com o Uzbequistão a história é diferente e com a Colômbia também. Temos plantel, temos profundidade, temos soluções para Roberto Martínez poder moldar a equipa a essa questão. Um dos aspectos é exatamente a questão de Bernardo Silva. Falava aqui precisamente agora com o Rodrigo em off. Onde é que Bernardo Silva poderá jogar?
a questão de João Félix apareceria também com Cristiano Ronaldo e deixa para o fim precisamente a questão de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, jogando ou não se joga melhor nem pior, joga-se de forma totalmente diferente. Porque a opção neste momento será Gonçalo Guedes, porque foi daqueles jogadores que aproveitou melhor o seu tempo de jogo. Gonçalo Ramos também joga de forma distinta e será esse papel desse puzzle a montar. Porque acredito sinceramente que jogará Cancelo na direita, jogará menos na esquerda. É de valorizar também o regresso e a parte física por parte de Rubem Dias. Acho que a dúvida será Gonçalo Inácio ou Renato Veiga. Estou a falar para o arranque dessa mesma campanha. A dupla João Neves-Vitinha, acho que não há dúvidas. E depois a colocação de Bruno Fernandes. Mas toda essa dinâmica ofensiva, gostei de ver. Agora veremos como é que será posta à prova, não só frente à Nigéria, frente ao Congo também, mas diria que o Mundial de Portugal começa depois da fase de grupo. Rodrigo, achas que vai ser Ronaldo e mais 10? Ronaldo vai ser sempre titular? Não, eu não acho. Acho que vai ser Bruno Fernandes e mais 10. Eu acho que fala-se muito de Vitinha e de João Neves e de Nuno Mendes. Mas a minha pergunta era se ia ser sempre titular. Acho que não será sempre titular, mas será titular em muitos jogos e bem, na minha perspectiva, continua a ser o melhor avançado da seleção portuguesa. Mas a chave é Bruno Fernandes. Para mim a chave é Bruno Fernandes. Fala-se muito de Vitinha, fala-se muito de João Neves, fala-se muito de Nuno Mendes, todos excelentes jogadores. Para mim o Bruno Fernandes é o melhor jogador português da atualidade. É a minha opinião, é o melhor jogador da Premier League a jogar numa equipa com as dificuldades que nós sabemos. É o jogador que mais cria oportunidades na Premier League, na melhor liga do mundo, destacadamente. É um jogador extraordinário. Eu acho que é um jogador que pode. É o jogador que eu acho que se Portugal eventualmente ganhasse o Mundial, provavelmente era o jogador que levaria a seleção às costas, seria o Bruno Fernandes, para mim o melhor jogador português na atualidade. E eu faço muita força, porque eu não confesso, não sou uma pessoa que ligo muito à seleção, muito menos com este senhor Martínez à frente da seleção. Não. Eu confesso que me daria gozo a seleção portuguesa ganhar, não só porque sou português, mas pelo Cristiano Ronaldo, que eu acho que o Cristiano Ronaldo merecia... Uma saída bonita. O Cristiano Ronaldo é um dos deuses do futebol mundial, da história do futebol mundial, de sempre. Toda a história. Só para vocês terem uma ideia, quantidade de vídeos que circularam no mundo inteiro de crianças a festejar, quase a chorar e aos saltos, porque tiravam de uma caderneta de cromos o cromo do Cristiano Ronaldo. É o significado que o Ronaldo tem no mundo do futebol. O Ronaldo é daquelas figuras que está acima do próprio futebol. É uma figura ímpar e Portugal deve muito a Cristiano Ronaldo. Se não houvesse tanta inveja, não houvesse o complexo dele ter sido formado no Sporting Clube Portugal, haveria mais justiça em relação ao Ronaldo e por causa do Ronaldo eu gostaria que a seleção muito ganhasse porque ele merece, como pessoa e como extraordinário jogador que foi, o melhor de sempre da história do futebol português de longe, isso nem há discussão possível, mas temos nós de sempre temos um minuto, peço que dividam bem o vosso tempo. José Manuel Antunes tem mesmo a confiança do Presidente da República, não? Não, vontade tenho, sou português e claro que como vivo muito com o estrangeiro e com as nossas comunidades, sei que era uma alegria mundial para todo o povo português, claro. E sobretudo para os que vivem fora de Portugal. Sobretudo para esses, sim. E só por isso far-me obviamente feliz. Há coisas em que eu estou de acordo com o Rodrigo. Com o Martínez vejo com dificuldade que isso aconteça, porque de facto as variações à viola que ele tem são de tal forma absurdas que não me inspiram confiança. Gostava de ter a mesma convicção que tem o nosso Presidente da República. A do Pedro Proença já se sabe, habituado à charlatice do costume, também não dou importância a isso. É o Martínez parte 2, ou parte 1 e o Martínez parte 2. E só queria fazer aqui um apontamento, uma coisa muito pequenina. Estamos mesmo a terminar para os falar. Aquela coisa do Soares, o Rodrigo tem razão na maior parte das coisas, os charlatões, eu estou completamente de acordo com ele. Mas há uma coisa que é o seguinte, o Soares deveria ter desmentido, não é estar na bolha da seleção, devia ter desmentido aqui. Ora bem, muito rapidamente. Cristiano Ronaldo, sem dúvida, um atleta extraordinário de eleição. Só espero que nesta seleção ele ignore os recordes pessoais, porque ele joga para ele e passa a jogar mais para a seleção do que para ele próprio. Em segundo lugar, só espero que a seleção demonstre mais vitalidade, energia, mais empolgamento, mais qualidade, mais força e dinâmica do que as palavras do António José Seguro, nosso presidente, que foi lá, que ele não empolgou nada, adormeceu aqueles jogadores, não é? Eu só espero que a equipa acorde e vamos embora, Portugal e tal. Faltam 9 dias para a estreia de Portugal frente ao Congo no Campeonato do Mundo. Saímos para um curto